Fala pessoal, tudo certo com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão? Porque a semana está pegando fogo e tem muita coisa rolando nos bastidores e também dentro de campo. O presidente afastado do Corinthians, Augusto Melo, concedeu uma entrevista exclusiva para mim e para o meu parceiro Denilson Show no podcast que temos juntos. E olha, mais do que repetir o que muitos de vocês já estão cansados de ouvir, a gente conseguiu tirar algumas informações novas do Augusto. E eu vou dividir aqui com vocês não só o que foi falado, mas também as impressões que eu tive ao longo da conversa, tanto nos bastidores quanto durante a entrevista em si. A ideia é relatar o clima, o tom do que foi dito e principalmente trazer à tona aquilo que não está óbvio só de assistir. Antes de entrarmos na parte política que segue complicada, vou falar um pouco sobre o próximo jogo do Corinthians contra o Grêmio, que vai acontecer em uma data completamente desconectada do calendário. Uma rodada solta isolada, jogada depois. Da data FIFA, antes de uma nova pausa, o que torna tudo ainda mais difícil para o clube, que já vem lidando com muitos desfalques. Essa história da data FIFA é uma verdadeira enganação. Falas que o futebol para mais na prática, não para nada. Jogador disputa um jogo fora do país e 48 horas depois já tem que estar em campo pelo clube? Às vezes nem isso. Tem atleta que joga pela seleção num dia e no outro já precisa viajar para atuar no campeonato nacional? Não tem logística que aguente. E o Corinthians está sentindo esse impacto diretamente. Já não bastam as lesões que o elenco enfrenta ainda? Tem que lidar com as convocações que, para um time que precisa de pontos, fazem toda a diferença. Essa partida contra o Grêmio é fundamental para o Corinthians tentar respirar no Brasileirão e vai precisar escalar quem estiver minimamente apto. Para complicar ainda mais o clube, tem vários jogadores fora. O Yuri Alberto, por exemplo, ainda está em recuperação e não volta agora. Gustavo Henrique iniciou uma transição com bola, mas ainda é dúvida. Ranieri também segue como incógnita. E aí entram as ausências por conta das seleções. Vou tranquilizar o torcedor em alguns casos. O goleiro Hugo Souza, por exemplo, está na seleção brasileira, mas é o terceiro goleiro e não tem desgaste de jogo. O Corinthians joga na quinta, ele atua com a seleção na terça e já está no CT em casa, tudo certo com ele. Romero também vai defender o Paraguai contra o Brasil na Neoquímica Arena, casa que ele conhece como ninguém. Mesmo atuando, o desgaste é mínimo e ele viaja junto com a delegação do Corinthians para Porto Alegre, mas nem tudo são flores. José Martínez, que joga pela Venezuela, atua na terça contra o Uruguai, mas como o jogo é próximo do Rio Grande do Sul, talvez ele consiga se integrar ao grupo a tempo. Ainda assim, é caso a ser avaliado com cuidado. André Carrillo, convocado pelo Peru, já é mais complicado. O Peru enfrenta o Equador em Lima e a distância e logística atrapalham muito. Além disso, ele nem jogou o primeiro jogo por estar lesionado. Pode ser que nem atue de novo, o que nesse caso talvez ajude no retorno, mas a tendência é que fique de fora. Félix Torres do Equador também deve jogar na terça. Teoricamente está bem fisicamente, mas também tem o problema do deslocamento. Dá para colocar como dúvida. Já Memphis Depay, que está com a seleção da Holanda, joga contra Malta na Europa. Aí complica de vez. Ele atua na terça e precisaria cruzar o oceano para estar em campo na quinta. No máximo, se for relacionado, é para o segundo tempo, mas não dá para contar com ele como titular. E tem ainda os meninos da seleção sub-20, Felipe Longo, que não deve jogar porque o titular é o Hugo e o Bidon, que até poderia ajudar, mas também está no Egito. Jogaram na madrugada de terça e a volta é desgastante. Muito difícil que estejam disponíveis. Ou seja, o Corinthians vai ter que montar uma verdadeira operação para entender quem estará realmente apto a jogar. E o técnico Dorival Júnior vai quebrar a cabeça. Hugo Souza Romero e Martínez devem estar à disposição? Félix Torres, talvez. Carrillo, Memphis e Bidon são baixas praticamente certas? Com esse cenário todo, fica até difícil projetar a escalação. Mas mais pra frente na semana, a gente deve ter um panorama mais claro. Agora, sobre a entrevista com Augusto Melo, sei que muitos de vocês já estão de saco cheio da crise política, mas é o nosso papel jornalístico continuar investigando, ouvindo todos os lados e tentando entender o que de fato está acontecendo. O Augusto tem falado bastante com a imprensa e nesse papo com a gente ele trouxe algumas informações interessantes. O que eu posso dizer é que ele se mostrou muito firme, muito convicto do que acredita.
Antes, durante e depois da entrevista, ele sustentou que não cometeu nenhuma irregularidade, que entregou seus sigilos bancários e extratos à justiça e que não tem nada a temer. Segundo ele, tudo isso é parte de um movimento que tenta derrubá-lo desde o primeiro dia em que assumiu o clube. E de fato é verdade que ele nunca teve paz para trabalhar, isso é inegável. O ponto é que agora ele está indiciado pela polícia e isso pesa muito. Não se trata de emitir julgamento, mas é inegável que é algo negativo para a imagem do clube. O próprio Augusto reconhece isso, mas insiste que é inocente e que será provado. Disse inclusive que o movimento que o afastou da presidência foi ilegal e que a comissão de ética ultrapassou os limites. A polêmica maior está na interpretação do estatuto. Segundo ele, a comissão de ética pode sim afastar o presidente do Conselho Deliberativo, o que anularia todas as decisões seguintes do Osmar Stabile e permitiria que ele, Augusto, reassumisse a presidência. Essa tese está sendo levada à justiça. Segundo o próprio Augusto, a primeira secretária Maria Ângela reconduziu ele ao cargo com base nisso. Mas o grupo que hoje comanda o clube não reconhece essa validade. E foi por isso que naquele sábado houve aquele episódio confuso no Parque São Jorge. O Stabile emitiu uma nota dizendo que não houve mudança de comando e que aquela tentativa do Augusto foi, nas palavras dele, um golpe. Augusto rebate dizendo que não foi golpe nenhum e que tudo foi feito com base no estatuto. Além disso, ele está preocupado com a janela de transferências, não com contratações, mas com vendas. Ele diz que recusou propostas por Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Bidon e teme que agora, com essa diretoria interina, valores abaixo do ideal sejam aceitos por desespero financeiro. Acha que isso pode prejudicar muito o clube. Ainda assim, diz confiar nos profissionais que estão lá, como o Fabinho Soldado, mas deixa claro que teme pelas decisões comerciais. E para quem acompanha de perto a situação política, o Augusto falou ainda sobre a Assembleia Geral marcada para 9 de agosto, quando o sócio vai decidir o seu futuro. Ele acredita que foi ultrapassado o prazo legal para a convocação, que seria até 31 de julho, mas mesmo assim diz que confia no torcedor e que acredita que vai voltar ao cargo e garante não vai desistir. Durante a entrevista, a gente abordou todos os temas espinhosos, os contratos da base, a história do Marcelo Mariano, o caso Vidibet, os intermediários, as denúncias, o processo de impeachment, a vaquinha da Arena, a dívida, os bastidores com a Gaviões. Tudo foi perguntado e respondido. A entrevista completa está lá no canal do Denilson Show. Quem quiser, vale a pena assistir. Depois de toda essa turbulência política e dos desafios que o Corinthians enfrenta dentro de campo, o clube está de olho em reforços para tentar ajustar o elenco e dar uma resposta rápida ao torcedor que não tem se mostrado paciente diante dos tropeços. Um dos nomes que começaram a circular com força no Parque São Jorge é o do lateral esquerdo uruguaio, Joaquim Garcia, que atualmente defende o Red Bull Bragantino. O interesse não é por acaso, já que o Timão sente falta de um atleta para essa posição que consiga oferecer qualidade defensiva sem abrir mão do apoio ao ataque, uma característica muito valorizada no futebol moderno. Joaquim Garcia tem apenas 23 anos, o que se encaixa na filosofia do clube de investir em jovens com potencial de crescimento e valorização. Ele é visto como uma opção para trazer mais velocidade técnica para o setor esquerdo, além de permitir uma rotação melhor no elenco, já que o Corinthians vinha sofrendo com a sobrecarga do Fábio Santos, que apesar da experiência já não consegue acompanhar o ritmo intenso das competições. Os detalhes da negociação ainda são sigilosos, mas a diretoria está otimista, embora espere conseguir fechar a contratação sem prejudicar o orçamento que segue bastante apertado após as últimas movimentações financeiras e o impacto das dívidas. Além disso, a vinda de Joaquim poderia ajudar a liberar o lateral esquerdo Renato Augusto, que mesmo mais acostumado a jogar no meio-campo, tem sido improvisado na lateral devido à carência de opções no setor. A versatilidade do uruguaio agradou bastante aos olheiros e ao treinador Dorival Júnior, que busca formas de implementar uma defesa mais sólida sem perder a capacidade de municiar os atacantes com cruzamentos e passes que rompam as linhas adversárias.
Enquanto isso, o mercado do Corinthians segue sendo monitorado de perto. A preocupação da diretoria, como já foi mencionado na entrevista com Augusto Melo, está na possível venda de jogadores importantes por valores abaixo do que o clube poderia alcançar. O cenário financeiro do Corinthians é complicado, com uma série de pendências e necessidade de equilíbrio nas contas. Isso acaba deixando o clube vulnerável a pressões externas e internas que podem levar a decisões precipitadas. O principal receio é que, numa tentativa de equilibrar o caixa, sejam feitas vendas emergenciais que prejudiquem o rendimento da equipe no campeonato. O caso do Yuri Alberto é emblemático. Ele é um dos destaques do time e desperta o interesse de clubes europeus e sul-americanos. A diretoria que está no comando agora não tem a mesma postura rigorosa da gestão anterior e pode acabar negociando o atleta sem a mesma firmeza para buscar a melhor proposta. Isso, segundo quem entende do assunto, pode trazer um prejuízo enorme, não só financeiro, mas também esportivo, já que Yuri é peça-chave para a construção do ataque. Além disso, outros jogadores como Rodrigo Garro e Bidon também estão na mira de clubes do exterior e qualquer oferta precisa ser avaliada com muita calma para não repetir os erros do passado, quando o Corinthians perdeu atletas promissores por valores aquém do esperado, comprometendo o projeto esportivo. A falta de planejamento e a instabilidade política complicam ainda mais esse cenário, tornando o clube um alvo fácil para intermediários e agentes que buscam lucrar com transferências pouco transparentes. Enquanto o departamento de futebol tenta se organizar para garantir reforços e manter os principais jogadores, os bastidores do Parque São Jorge fervem com rumores sobre a próxima eleição do clube. A Assembleia Geral, que deve definir o rumo da presidência, está marcada para o início de agosto. E os dois grupos principais estão intensificando suas campanhas. De um lado, o atual presidente interino, Osmar Stabile, apoiado por uma parte da diretoria e por grupos influentes da política corintiana do outro, o afastado Augusto Melo, que já iniciou sua articulação para retomar o cargo. Essa disputa promete ser uma das mais acirradas dos últimos anos, não só pela relevância da presidência em si, mas pelo momento delicado que o clube atravessa. A eleição não será apenas uma votação comum, será um verdadeiro pleito pela retomada da estabilidade do planejamento e da confiança dos sócios e torcedores. Ambos os lados apresentam seus argumentos, mas a verdade é que muitos sócios estão cansados da instabilidade e querem resultados concretos. Os rumores apontam que a campanha do Augusto Melo aposta numa retomada pelo discurso de que sua gestão foi interrompida de maneira ilegal e que ele tem um projeto estruturado para colocar o Corinthians de volta nos trilhos. Já o grupo de Stabile foca na ideia de continuidade, afirmando que uma nova gestão pode trazer ainda mais confusão e prejudicar o elenco e as finanças do clube. Em paralelo, a pressão da torcida também está cada vez mais evidente. Nos últimos jogos, a Neoquímica Arena não tem lotado como esperado e a cobrança nas redes sociais é intensa. A relação entre diretoria e torcedor parece ter se desgastado principalmente pela falta de clareza em relação às contratações e a postura diante dos problemas financeiros. A queda de rendimento do time, somada à confusão política, afastou parte do público que antes era fiel e participativo. Dentro do clube, os jogadores também sentem o peso dessa instabilidade. A falta de uma diretoria forte e coesa afeta o ambiente, e isso pode se refletir dentro de campo. Dorival Júnior, conhecido por seu profissionalismo e capacidade de diálogo, tenta manter o grupo focado, mas sabe que o cenário externo dificulta a concentração dos atletas. É uma situação delicada, porque o Corinthians vive um momento decisivo no campeonato e precisa urgentemente somar pontos para evitar maiores problemas. A comissão técnica, por sua vez, tem se esforçado para manter a equipe competitiva, mas a rotina de viagens, os desfalques por lesão e convocações além da pressão da torcida deixam tudo ainda mais complicado. O desgaste físico e mental é visível e o trabalho para ajustar o time entre um jogo e outro se torna uma corrida contra o tempo. Mesmo assim, Dorival Júnior demonstra calma e confiança na recuperação do time, reforçando que é preciso paciência e trabalho.
Enquanto isso, no âmbito administrativo, os números do clube continuam preocupando. As dívidas seguem elevadas e o clube tenta renegociar contratos e buscar alternativas para melhorar o fluxo de caixa. A questão da venda de jogadores é vista como uma das principais fontes de receita, o que reforça a importância de fazer essas negociações com responsabilidade e estratégia para não comprometer o futuro do Corinthians. A arena, que já foi motivo de orgulho para o clube, hoje representa um desafio financeiro a mais, com custos altos de manutenção e operação. A diretoria tenta encontrar formas de ampliar a utilização do espaço para eventos e aumentar a receita. Mas a crise econômica geral no país também impacta essas iniciativas. O estádio precisa ser mais do que uma casa para o futebol, precisa ser um centro de geração de recursos. Ao mesmo tempo, os programas de base do Corinthians seguem sendo um ponto positivo. A formação de jovens talentos sempre foi um orgulho do clube e, apesar das dificuldades, o trabalho na base continua. Vários garotos têm sido promovidos para o elenco principal, mostrando que o clube ainda aposta em revelar jogadores para o futuro. Isso pode ser um diferencial para superar a crise, já que investir em atletas formados internamente reduz custos e cria identificação com a torcida. Por fim, é importante destacar que o Corinthians está em um momento de transformação. A crise atual pode ser o ponto de virada para que o clube reveja seus processos, melhore sua gestão e construa um caminho mais sólido para os próximos anos. Para isso, é fundamental que as eleições sejam feitas de forma transparente, que haja união entre os grupos e que o foco esteja sempre no bem do clube. A torcida, que nunca abandonou o time em seus momentos mais difíceis, espera por isso. Espera que os líderes entendam que o Corinthians é maior do que qualquer disputa política ou interesse pessoal. Que os jogadores possam mostrar em campo o que a camisa representa e que juntos clube e torcedores possam reencontrar o caminho das vitórias e da estabilidade. Nos próximos dias, tudo isso vai continuar se desenrolando. Novas negociações, decisões importantes e o desenrolar da política interna prometem movimentar o Parque São Jorge. Acompanhar esse processo de perto é fundamental para entender os rumos do Corinthians, um clube que vive sua maior paixão e luta para voltar a ser gigante dentro e fora das quatro linhas. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Exclusiva do Corinthians continuando. Os bastidores do futebol brasileiro estão fervendo com um rumor que promete balançar o mercado esportivo nacional e internacional. A Nike estaria prestes a dar um verdadeiro chapéu na Adidas e reassumir o posto de fornecedora de material esportivo do Corinthians. E o número que circula nos corredores do clube impressiona: 1,2 bilhão do Arão. Isso mesmo! 1 bilhão e 200 milhões de reais, o que configuraria o maior contrato da história entre uma marca esportiva e um clube brasileiro. As especulações começaram a ganhar força nos últimos dias, quando executivos da Nike teriam sido vistos nas imediações do Parque São Jorge, em reuniões discretas com membros da diretoria corintiana. Fontes próximas ao clube falam em um acordo de longa duração, que superaria não apenas a atual proposta da Adidas, mas todos os contratos anteriores já firmados pelo clube com patrocinadores esportivos. A Nike, que já vestiu o Corinthians por 2 décadas, de 2003 a 2022, estaria disposta a retomar essa parceria histórica com um investimento sem precedentes. Embora a Adidas ainda seja a fornecedora oficial, comenta-se nos bastidores que a proposta da empresa alemã teria ficado aquém do esperado, o que teria motivado a diretoria alvinegra a reabrir negociações com outras marcas. E é aí que entra a Nike, que vê no Corinthians não só um clube de massa, mas uma vitrine poderosa no maior mercado consumidor da América do Sul. Apesar de nenhuma das partes confirmar oficialmente, os indícios são cada vez mais claros. A proximidade da renovação contratual atual e o silêncio da cúpula corintiana sobre o tema levantam ainda mais suspeitas de que algo grandioso está prestes a acontecer. Seria o retorno da Nike ao timão uma questão de tempo? Fontes próximas
Dizem que o anúncio pode ocorrer ainda neste semestre e que o valor bilionário seria apenas parte de um pacote que inclui participação em produtos licenciados, ativações globais e até projetos sociais vinculados ao clube. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!